Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. E hoje vamos fazer a leitura da Haftarah da Parashá Bereshit e também vamos fazer as leituras da Brit Hadashah, que é a sugestão para a Parashá Bereshit. Vamos abrahar para a leitura da Haftarah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar binevim tovim viratzah vedivrehem hanemarim beemet. Baruch atah Adonai haboher batorah uvemoshe avido uveisrael amo uvenvie haemet vehatzedek. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que escolheste bons profetas e que quiseste suas palavras ditas verdadeiramente. Bendito sejas tu, Adonai, que escolheste a Torá, teu servo Moisés, teu povo Israel, e profetas da verdade e da justiça. Amém. A leitura da Haftarah está no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 5, e vai até o capítulo 43, versículo 10. Assim diz Elohim, o Eterno, que criou os céus e os estendeu, que alargou a terra e o que dela procede, aquele que dá fôlego de vida aos povos que estão sobre ela e espírito de santidade aos que andam pelo seu caminho. Eu, Eterno, te chamei, Isaías, com razão, e tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te darei o poder para trazeres o meu povo à aliança, e para a luz os gentios, a fim de abrir os olhos cegos e de tirares da prisão os presos, e do cárceres os que habitam nas trevas. Eu sou o Eterno, este é o meu nome. A minha glória não darei a outrem, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Eis que as primeiras coisas já se realizaram, e eu vos anuncio novas coisas antes que sucedam. Eu vos farei ouvi-las. Cantai ao Eterno um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra, vós os que navegais pelo mar, e por tudo quanto há nele, vós ilhas e os que nelas habitam, levantem a sua voz em cânticos, o deserto e suas cidades, as aldeias habitadas no deserto de Quedar, exultem os que habitam nas rochas, e clamem em alta voz, com alegria, dos cumes dos montes. Deem glória ao Eterno e anunciem nas ilhas o seu louvor. O Eterno sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, retinindo, clamará em alta voz. Mostrará sua força sobre seus inimigos. Já há muito que guardo silêncio, que me conservo quieto e que me contenho. Agora darei gritos como a que está de parto, e os farei desertar. E os tragarei, e ao mesmo tempo, montes, reinados e colinas, governos, devastarei e secarei toda a sua erva, os que se juntam eles. Tornarei os rios em terra seca como ilhas e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los-ei caminhar por veredas que lhes são desconhecidas. Tornarei diante deles as trevas em luz e os caminhos tortos em direitos. Estas coisas lhes farei, e não os abandonarei. Tornados atrás e cobertos de vergonha ficarão os que confiam em imagens esculpidas, e os que às imagens de fundição dizem, vós sois os nossos deuses. Ouvi, vós, Israel, os que sois surdos, e olhai vós os que sois cegos, para que possais ver. Quem é cego como o meu servo que não quer ver, ou surdo como o meu mensageiro que não quer escutar, que envio? Quem é cego como aquele homem perfeito e cego como o servo do Eterno? Vês muitas coisas, porém não as observas. Tens os ouvidos abertos, porém não ouves. Foi do agrado do Eterno, por amor da sua justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Mas este é um povo roubado e esmagado,
Todos eles se meteram em buracos e em cárceres foram escondidos. Foram postos como presa, e ninguém há que os livre. Foram esmagados, e ninguém diz: restitui. Quem há entre vós que dará ouvidos a isso, que escutará e ouvirá doravante? Quem entregou Jacó para ser esmagado e Israel aos despojadores? Acaso foi o Eterno, aquele contra quem temos pecado, em cujos caminhos eles não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Portanto, o Eterno derramou sobre Israel o furor de sua ira e a violência da guerra, e lhe ateou fogo ao redor, contudo ele não percebeu, o queimou, contudo ele não fez caso. Mas, agora, assim diz o Eterno que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque te redimi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, serei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando andares pelo fogo, não serás queimado, nem a chama arderá em ti, pois eu sou o Eterno teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá por ti. Nisto que foste precioso aos meus olhos e digno de honra, eu te amei. Portanto darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, porque eu estou contigo. Trarei do Oriente tua descendência e te juntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entrega aos cativos, e ao Sul, não os retenhas. Traze de longe, meus filhos, e das extremidades da terra, minhas filhas. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, e o que foi feito para minha glória. Eu o formei e o fiz para fazer sair o povo, que ainda que tenha olhos, é cego, e surdo ainda que tenha ouvidos. Se todas as nações se congregassem e os povos se reunissem, quem dentre eles poderia anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas, dizendo que já as havia predito? Apenas apresentem as suas testemunhas, e se justifiquem, e ouçam, e digam: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Eterno, e o meu servo a quem escolhi para que saibais, me acrediteis e entendais que eu sou. Antes de mim não se formou nenhum Deus, e depois de mim nenhum outro haverá. Amém. Vamos abrahar posterior à leitura. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, rochedo de todos os mundos, justo em todas as gerações. Deus fiel que realiza o que anuncia, que promete e cumpre, e que todas as suas palavras são verdade e justiça. Fiel és tu, ó Eterno, nosso Elohim, e fiéis são as tuas promessas, e nenhuma sequer das tuas palavras jamais se tornará vã, pois és Elohim e Rei fiel e misericordioso. Bendito sejas tu, Adonai, Elohim que é fiel em todas as suas palavras. Tem misericórdia para com Sião, por ser este o centro espiritual de nossa vida. E a comunidade de Israel, de alma entristecida, salva logo ainda em nossos dias. Bendito sejas tu, Adonai, que alegras-te Sião com os seus filhos. Alegra-nos, ó Eterno, nosso Elohim, com a vinda do profeta Eliarro, teu servo, e com o reino da casa de David, teu ungido, que este venha logo, e que nossos corações com isso se rejubilem. No seu trono não se sentará um estranho, e não herdarão outros a sua glória, pois juraste a Davi que não se apagará a sua luz por toda a eternidade. Bendito sejas tu, Adonai, escudo de Davi. Pela Torá, pelo serviço religioso, pelos profetas e por este dia de Shabat, que nos deste, ó Eterno nosso Elohim, para a santidade, para descanso, para a honra e para a glória. Por tudo isso te rendemos graça, ó Eterno nosso Elohim, e te bendizemos. Louvado seja teu nome, pela boca de todo ser vivo continuamente, por toda a eternidade.
Bendito sejas tu, Adonai, que santificas o Shabat. Amém. Vamos abrahar para a leitura da Brit Hadashah da Parashá Bereshit. Para o Atah Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Natan Lanu, Et Yeshua Ben Ha Kimeshienu, Goaleinu Moshienu Kaporateinu, Vadoneinu Vet Sifrei Brit Hadashah, Leamenu Ulehou Ramin. Para o Atah Adonai Noten Yeshua, Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos deste Yeshua, teu Filho, como nosso Messias, nosso Redentor, nosso Salvador, nossa expiação e nosso Senhor, e que deste os livros da nova aliança ao nosso povo e a todos os povos. Bendito sejas tu, Adonai, que concede salvação em Yeshua, o nosso Messias. Vamos à leitura do livro de Matitiahu, capítulo 1, versículos de 11 a 17, e depois, capítulo 19, de 3 a 9. Esta é a genealogia de Yeshua, o Messias, filho de Davi, filho de Abraham. Abraham foi o pai de Yitzhak. Yitzhak foi o pai de Yaakov. Yaakov foi o pai de Judá e seus irmãos. Yehudá foi o pai de Pérez e Zerah, cuja mãe foi Tamar. Pérez foi o pai de Hezron. Hezron foi o pai de Ram. Ram foi o pai de Amnadav. Amnadav foi o pai de Narshon. Narshon foi o pai de Salmão. Salmão foi o pai de Boaz, cuja mãe foi Rahav. Boaz foi o pai de Oved, cuja mãe foi Ruth. Oved foi o pai de Ishai, e Ishai foi o pai do rei Davi. David foi o pai de Sholomó, cuja mãe tinha sido mulher de Uria. Sholomó foi o pai de Rehavam. Rehavam foi o pai de Aviá. Aviá foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Yoshafat. Yoshafat foi o pai de Yoram. Yoram foi pai de Uziarro. Uziarro foi o pai de Yotam. Yotam foi o pai de Ahaz. Ahaz foi o pai de Isquiarro. Isquiarro foi o pai de Menashe. Menashe foi o pai de Amon. Amon foi o pai de Oxiarro. Oxiarro foi o pai de Iraquiniarro e seus irmãos, no tempo do exílio em Babel. Depois do exílio babilônico, Iraniarro foi o pai de Shelautiel. Shelautiel foi o pai de Zerubabel. Zerubabel foi o pai de Avihud. Avihud foi o pai de Eliaquim. Eliaquim foi o pai de Azur. Azur foi o pai de Tsadoc. Tsadoc foi o pai de Yaquim. Yahim. Yahim foi o pai de Elihud. Elihud foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Matã. Matã foi o pai de Yaakov. Yaakov foi pai de Yosef, marido de Miriam, da qual nasceu Yeshua, chamado Messias. Dessa forma, houve 14 gerações de Abraham a Davi, 14 gerações de Davi até o exílio babilônico, e 14 gerações do exílio babilônico até o Messias. Alguns prushim se aproximaram dele e tentaram armar uma armadilha, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: por esta razão o homem deverá deixar pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Portanto, eles já não são dois, mas um só. Dessa forma, ninguém deve separar o que Deus uniu. Eles lhe disseram: então por que Moshe ordenou que o homem deve entregar um get à sua mulher e divorciar-se dela? Ele respondeu: Moshe permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres, porque seu coração é muito duro, mas não foi assim desde o princípio.
Digo-lhes, entretanto, que quem se divorciar de sua mulher a não ser por causa de imoralidade sexual e se casar com outra mulher, cometerá adultério. Leitura do livro de Marcos, capítulo 10, versículos 1 a 12. Então Yeshua saiu dali e foi à região de Judá e ao outro lado do Iarden. Novamente uma multidão se reuniu em volta dele e, como de costume, ele a ensinava. Alguns prushim se aproximaram dele e tentaram pegá-lo em uma armadilha, perguntando-lhe: a Torá permite que um homem se divorcie de sua mulher? Ele respondeu: o que Moshe lhes ordenou? Eles disseram: Moshe permitiu que o homem entregue um get à sua mulher e se divorcie dela. Mas Yeshua lhes disse: ele escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza de seu coração. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas apenas um. Portanto, ninguém deve separar o que Deus uniu. Quando estava em casa novamente, os talmidim lhe fizeram perguntas sobre isso. Ele lhes disse: quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra ela. E se uma mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, ela também comete adultério. Lucas, capítulo 3, versículos 23 a 28. Yeshua tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério público. Ele era, como se pensava, filho de Yosef, que era filho de Eli, de Matat, de Levi, de Malque, de Yanai, de Yosef, de Matitial, de Amotes, de Nahum, de Esli, de Nagai, de Mahat, de Matitial, de Shime, de Yosef, de Yodá, de Yohanã, de Reixa, de Zerubabel, de Selaltiel, de Neri. Yohanã, João, capítulo 1, versículo de 1 a 18. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, sem ele nada do que foi feito veio a existir. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a suprimiram. Houve um homem enviado por Deus chamado Yohanã. Ele veio para ser testemunha, para testificar acerca da luz, para que por meio dele todos pudessem depositar confiança em Deus e lhe serem fiéis. Ele próprio não era a luz, não, ele veio como para dar testemunho a respeito da luz. Esta era a luz verdadeira, que ilumina todos os homens que entram no mundo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele. Entretanto, o mundo não o conheceu. Ele veio para sua terra natal, mas seu povo não o recebeu. No entanto, a todos que o receberam, aos que depositaram confiança na pessoa e no poder dele, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus, não por causa da linhagem, impulso físico, nem por vontade humana, mas por causa de Deus. A palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós, e vimos sua Sheriná, a Sheriná do Filho único do Pai, repleto de graça e verdade. Yohanã testemunhou a respeito dele ao exclamar: este é o homem de quem falei, ao dizer: aquele que vem depois de mim tem de tomar posição à minha frente, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos de sua plenitude graça sobre graça. Porque a Torá foi dada por intermédio de Moshe, a graça e a verdade vieram por intermédio de Yeshua, o Messias. Ninguém jamais viu Deus, mas seu Filho único, que é idêntico a Deus e está ao lado do Pai, ele o tornou conhecido. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15
a 20. Vocês não sabem que seu corpo é membro do Messias? Portanto, pegarei os membros do Messias e os unirei a uma prostituta? Nada disso. Vocês não sabem que o homem que se une à prostituta se torna fisicamente um com ela? Porque o Tanar diz: os dois se tornarão uma carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que a pessoa comete são de fora do corpo, mas quem fornica peca contra o próprio corpo. Ou vocês não sabem que seu corpo é um templo do Ruach HaKodesh, que habita em vocês, e que vocês receberam da parte de Deus? A verdade é que vocês não pertencem a si mesmos, mas foram comprados por um preço. Então usem o corpo para glorificar a Deus. 1 Coríntios 15, versículos 35 a 58. Mas alguém perguntará: de que forma os mortos ressuscitam? Que tipo de corpo eles têm? Estulto. Quando a semente é semeada, ela não brota até morrer. Além disso, o que se semeia não é o que o corpo será, mas apenas a semente, digamos, de trigo ou outra coisa qualquer. Deus, porém, lhe concede o corpo que quiser. A cada tipo de semente ele concede próprio corpo próprio. Nem toda matéria viva é igual, ao contrário, há um tipo para os seres humanos, outro tipo de matéria viva para os animais, outro para os pássaros e ainda outro para os peixes. Também existem corpos celestiais e terrenos. No entanto, a beleza dos corpos celestes é de uma espécie, ao passo que a beleza dos corpos terrenos é totalmente diferente. O Sol possui um tipo de beleza, a Lua outro. O das estrelas também é diferente. Na verdade, cada estrela possui beleza particular. Assim é como a ressurreição dos mortos. Quando o corpo é semeado, ele sofre decomposição. Ao ser ressuscitado, nunca mais poderá decompor-se. Ao ser semeado, falta-lhe dignidade. Ao ressurgir, será maravilhoso. Quando semeado é fraco, quando ressurgir, será forte. Ao ser semeado é um corpo humano comum. Ao ressurgir, será um corpo controlado pelo Espírito. Se há o corpo humano comum, também há o corpo controlado pelo Espírito. De fato, Tanar afirma nesse sentido. Adão, o primeiro homem, tornou-se um ser humano vivo. Porém, o último Adão se tornou um espírito que concede vida. Reparem, no entanto, que o corpo do espírito não veio em primeiro lugar, e sim o corpo humano comum. O procedente do espírito lhe é posterior. O primeiro homem é da terra, feito de barro. O segundo homem é do céu. As pessoas nascidas da terra são semelhantes ao homem da terra, e as pessoas nascidas do céu são parecidas como o homem do céu. E da mesma forma como nascemos à imagem do homem da terra, também portaremos a imagem do homem do céu. Eu lhes digo, irmãos, que carne e sangue não têm parte no reino de Deus, tampouco pode algo que se decompõe partilhar do que não sofre decomposição. Percebam que eu lhes digo um segredo: nem todos nós morreremos, mas todos seremos modificados. Será um instante, em um piscar de olhos, no chofar final, porque o chofar soará, e os mortos serão ressuscitados para viver para sempre, e nós também seremos transformados, porque este material, que pode se decompor, deve ser revestido de imperecibilidade, que este que é mortal deve ser revestido de imortalidade. Quando o que perece se revestir de imperecibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então esta passagem do Tanar será cumprida. A morte foi consumida pela vitória. Morte, onde está sua vitória? Morte, onde está seu ferrão? O ferrão da morte é o pecado, e o pecado deriva poder da Torá. Mas, graças a Deus,
que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Yeshua, o Messias. Portanto, meus queridos irmãos, permaneçam firmes e inamovíveis, sempre realizando o trabalho do Senhor de forma tão vigorosa quanto possível, sabendo que, em união com o Senhor, seus esforços não são em vão. Romanos 5, versículo 12 até o 21. Tudo funciona da seguinte forma: o pecado entrou no mundo por meio de um indivíduo e, mediante o pecado, a morte. Desse modo, a morte passou para toda a raça humana, porque todos pecaram. O pecado já estava presente no mundo antes de a Torá ser outorgada, mas o pecado não era contado desse modo enquanto não havia Torá. Entretanto, a morte regeu de Adão até Moshe, mesmo sobre aqueles cujos pecados não eram exatamente iguais à violação do mandamento direto perpetrado por Adão. Nisso, Adão prefigurou aquele que viria. Entretanto, o presente gratuito não é semelhante à ofensa, pois se por meio da ofensa de um homem muitos morreram, então quanto mais a graça de Deus, isto é, o presente gracioso de um homem, Yeshua, o Messias, excedeu a muitos. Não, o presente gratuito não é semelhante ao resultado do pecado de um homem, pois de um pecador procedeu o juízo que trouxe condenação, mas o presente gratuito veio após muitas ofensas e trouxe quitação, porque, se pela ofensa de um homem a morte reinou por meio dele, quanto mais aqueles que recebem a graça superabundante, isto é, o presente de ser considerado justo, reinarão em vida por meio de um único homem, Yeshua, o Messias. Em outras palavras, da mesma forma que por meio de uma ofensa todas as pessoas incorreram na condenação, também é por meio de um ato de justiça que todas as pessoas são consideradas justas. Também, se por meio da desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, da mesma forma, por meio da obediência de outro homem muitos serão feitos justos. E a Torá entrou em cena para que a ofensa fosse multiplicada, mas onde o pecado foi multiplicado, a graça o foi muito mais. Tudo isso aconteceu para que, do mesmo modo que o pecado reinou por meio da morte, possa também reinar a graça, por fazer as pessoas serem consideradas justas, a fim de que possam ter vida eterna, mediante Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Efésios 5, 21 a 32. Submetam-se uns aos outros no temor ao Messias. As mulheres devem se submeter ao marido como o fazem em relação ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, da mesma forma que o Messias, como cabeça da comunidade messiânica, mantém o corpo seguro. Da mesma forma que a comunidade messiânica se submete ao Messias, também as mulheres devem se submeter aos seus maridos. Em tudo. Com relação aos maridos, ame cada um sua mulher, como o Messias amou a comunidade messiânica e, de fato, entregou-se a favor dela, a fim de separá-la para Deus, como que purificando-a mediante a imersão na mikve, com o objetivo de apresentar a comunidade messiânica a si mesmo como noiva da qual se orgulha, sem mancha, ruga ou qualquer coisa semelhante, mas santa e sem defeito. É deste modo que cada marido deve amar sua mulher, como ao próprio corpo, porque o homem que ama sua mulher ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou a própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cuida bem dela, do mesmo modo que o Messias o faz com a comunidade messiânica, porque somos partes de seu corpo. Portanto, o homem deixará pai e mãe e permanecerá com sua mulher, e os dois se tornarão um. Há uma verdade profunda oculta aqui. O que digo concerne ao Messias e à comunidade messiânica, entretanto, o texto também se aplica de modo individual a vocês, que cada homem ame sua mulher como a si mesmo, e que a mulher respeite o marido. Hebreus, Judeus Messiânicos, capítulo 1, de 1 a 3, depois capítulo 3,
de 7 até o capítulo 4:11. Depois, capítulo 11, de 1 a 7. No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas agora no Aharit Hayamim, Ele nos falou por meio do seu Filho, a quem concedeu a propriedade de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Este Filho é o resplendor da Shekhinah, a expressão exata da essência de Deus, sustentando tudo o que existe por sua palavra, poderosa. Depois de ele mesmo ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à mão direita de Hagdullah, Bam Romim. Assim como diz o Ruach HaKodesh, hoje se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração como fizeram na rebelião amarga. Naquele dia no deserto, quando tentaram a Deus. Sim, seus antepassados me tentaram. Desafiaram-me e viram minhas obras durante 40 anos. Por isso desgostei-me dessa geração e disse: o coração deles está sempre se desviando. Não entenderam como ajo. Na minha ira jurei que não entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e ao qual falta confiança, que poderia ocasionar sua apostasia do Deus vivo. Ao contrário, continuem exortando uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois nos tornamos participantes do Messias desde que de fato nos apeguemos firmemente à confiança que tivemos no princípio, até que o objetivo seja alcançado. Entretanto, onde se diz: hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, como fizeram na rebelião amarga. Quem foram as pessoas que, após terem ouvido, se rebelaram de forma tão amarga? Foram todos os que Moshe tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos. Contra todos os que pecaram, sim, eles caíram mortos no deserto. E a quem jurou que nunca entrariam no seu descanso, aos que foram desobedientes. Dessa forma, vemos que eles foram incapazes de entrar por causa da falta de confiança. Portanto, horrorizemo-nos com a possibilidade de que, apesar de a promessa de entrar no descanso permaneça, qualquer um de vocês possa ser julgado por não ter alcançado o objetivo, porque as boas novas também foram anunciadas a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram não lhes fez nenhum bem, pois os que a ouviram não a fizeram acompanhar de confiança, pois nós, os que cremos, entramos no descanso. Como foi dito, na minha ira jurei que não entrarão no meu descanso. Ele fez esse juramento ainda que as suas obras existissem desde a criação do universo, porque há uma passagem que se diz a respeito do sétimo dia, e Deus descansou no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez nosso texto diz: não entrarão no meu descanso. Portanto, como falta a entrada de alguns nele, e os que receberam anteriormente as boas novas não entraram, ele estabeleceu outra vez um certo dia, hoje, dizendo por intermédio de Davi no texto já citado: hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, porque se Yehoshua lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente sobre outro dia. Dessa forma, permanece uma guarda do Shabat para o povo de Deus, pois quem entrou no descanso de Deus também descansou de suas obras como Deus fez com as dele. Portanto, façamos o melhor para entrar nesse descanso, para que ninguém fale por causa do mesmo tipo de desobediência. A confiança é a certeza do que esperamos, convencidos das coisas que não vemos. Foi por meio dela que a Escritura atestou o mérito dos antigos. Pela confiança entendemos que o universo foi criado pela palavra pronunciada por Deus, de modo que aquilo que se vê não foi criado a partir dos fenômenos existentes. Pela confiança, Evel ofereceu a Deus um sacrifício maior que o de Caim.
Por isso ele foi reconhecido como justo ao receber de Deus esse testemunho com base em suas ofertas. Pelo fato de ter confiado, ainda continua a falar, mesmo estando morto. Pela confiança, Hanor foi tirado desta vida sem ver a morte. Ele não foi encontrado porque Deus o havia levado, porque foi reconhecido antes de ser levado como alguém que agradou a Deus. Sem confiança é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele deve confiar em sua existência e no fato de ele se tornar recompensador de quem o procura. Pela confiança, Noah, depois de ter recebido o aviso divino a respeito das coisas que não vira, foi tomado de santo temor e construiu uma arca para salvar sua casa. Por meio dessa confiança, condenou o mundo e recebeu a justiça procedente da confiança. 2 Quefa, capítulo 3, de 3 a 14. 2 Pedro 3, de 3 a 14. Em primeiro lugar, entendam isto. Nos últimos dias surgirão escarnecedores, seguindo seus desejos e perguntando: onde está a prometida vinda dele? Porque nossos pais morreram e tudo segue como era desde o princípio da criação. Contudo, desejando muitíssimo estarem certos disso, não notam o fato de que pela palavra de Deus, há muito tempo, existem céus e terra surgida da água e existente entre as águas, e que por causa dessas coisas o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, quando os ímpios serão destruídos. Além do mais, queridos amigos, não ignorem isto. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não é vagaroso no cumprimento da promessa, como algumas pessoas pensam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Não é seu propósito que ninguém seja destruído, mas que todos deem as costas ao pecado. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão derretidos e desfeitos, e a terra e tudo que nela há será queimada. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas vocês deverão ser? Vivam de maneira santa e piedosa, enquanto esperam pelo dia de Deus e trabalham para apressar sua vinda. Aquele dia trará a destruição dos céus pelo fogo, e os elementos se derreterão com o calor. Nós, porém, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais a justiça se sentirá em casa. Portanto, queridos amigos, enquanto esperam essas coisas, façam tudo o que puderem para serem encontrados por Ele sem mancha ou defeito e em paz. Guiliana, Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 5, e também capítulo 22, de 1 a 5. Também é conhecido como Revelação. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o antigo céu e a antiga terra tinham passado, e o mar já não estava mais ali. Também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, lindamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz, vinda do trono, dizer: Vejam, a Shekhinah de Deus está com a humanidade, e ele viverá com os homens. Eles serão seu povo, e ele próprio, Deus com eles, será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Então, aquele que está sentado no trono disse: Vejam, estou fazendo tudo novo. Ele disse também: Escreva, estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal,
fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Entre a rua principal e o rio estava a árvore da vida, que produz 12 tipos de frutos, um tipo diferente a cada mês, e as folhas da árvore eram para a cura das nações. Não haverá mais maldições. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e seus servos o adorarão. Eles verão sua face, e seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, porque Adonai, Deus, brilhará sobre eles, e eles serão reis para todo o sempre. Amém. Vamos à bênção posterior, a leitura da Brit Hadashah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan et divacha hatanah vabrit e hadashah lehol bnei adam. Baruch atah Adonai mevir et hagoel Yeshua leman shemo be'ahavá. Bendito sejas, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que deste tua palavra, o Tanar e a nova aliança, a todos os seres humanos. Bendito sejas, Adonai, que trouxeste o Redentor e Yeshua em amor, por causa do teu nome. Amém. Shalom a todos.